Você está preparado para se aposentar aos 67 anos de idade? Olha, e seja homem ou homem e mulher com a mesma idade mínima para aposentadoria, e essa idade mínima em 67 anos, essa parece que é a próxima reforma da Previdência que vem por aí. Eu vou conversar com o Fábio Jambiage, que entende muito desse assunto e que fez uma pesquisa, um trabalho que mostra por que essa idade mínima vai aumentar. Eu sou a Mara Luque, você está no My News Vida e Previdência, que começa assim que a Paty rodar essa vinheta. Fábio Jambiage, eu acho que essa é a milésima, 800, 1000, sei lá qual é o número, de que a gente te entrevista sobre Previdência. Você certamente é uma das pessoas que mais entende de Previdência, não só no país, mas até internacionalmente. É uma área que você estuda bastante. Então, a minha pergunta para você é, vai mudar a idade da aposentadoria? Vai aumentar? Muito bem. Então, se você me permitir, vamos recuar um pouco para entender o contexto. Eu prometo que vou responder a tua pergunta, mas é preciso que nos assiste entender como chegamos a ele. Antes da reforma de 2019, basicamente o brasileiro, tanto no setor público como no setor privado, tinha dois caminhos alternativos para se aposentar. Ou pelo chamado critério de tempo de contribuição, ou pelo chamado critério de idade. Tipicamente, idade 65 naquela ocasião homens, 60 para mulheres, tempo de contribuição 35 para homens, 30 para as mulheres. Tá? Com o detalhe fundamental de que, no caso da aposentadoria por idade, havia um tempo mínimo de contribuição, que era óbvio, né? Senão a pessoa bastava contribuir um mês para depois se aposentar e ficar com a aposentadoria 20 anos, seria uma aberração, e esse tempo mínimo era de 15 anos, enquanto que, no caso do tempo de contribuição, não havia idade mínima. Então, vamos pegar um caso extremo. Uma moça que aos 16 anos começasse a contribuir para o INSS, provavelmente não por ele, sim pelo pai, então ela, no limite, poderia se aposentar com 46 anos. A reforma de 2019, ela mudou essas regras no caso da aposentadoria por idade, elevou o requisito de idade para as mulheres de 60 para 62 anos, e no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, ela substituiu isso por duas alternativas. Uma, a idade mínima, com uma elevação gradual até empatar lá com aqueles níveis de 65 e 62 anos, ou, alternativamente, o chamado sistema de pontos. O que é o sistema de pontos? Você, Mara, certamente conhece, mas talvez alguns dos que nos estão assistindo não, é a ideia de somar a idade que a pessoa tem no momento de se aposentar com o tempo de contribuição. Então, vamos supor que uma pessoa comece a contribuir aos 20 anos, trabalha 40 anos de forma ininterrupta e aos 60 anos de idade completa 40 anos de contribuição. Ela vai somar 100 pontos. Que seria suficiente para se aposentar para uma pessoa do sexo feminino. Se for do sexo masculino, ela teria que completar 105 pontos, como cada ano conta em dobro, porque mais um ano de contribuição e mais um ano de idade, então ela precisaria ir até os 62 anos e meio, nesse caso, porque aos 62 anos e meio completaria 42 anos e meio de contribuição, que o ajuste pelo número de dias, não pelos anos completos, e mais 62 anos e meio de idade, completando, então, 105 pontos. Bom, então, respondendo à sua pergunta, a reforma de 2019, ela foi uma reforma muito intensa para aqueles que até então se aposentavam por tempo de contribuição. Cito novamente o caso de alguém que tenha começado a trabalhar aos 20 anos. Vamos supor que seja mulher, que fosse mulher.
Então, pelas regras anteriores, ela poderia se aposentar aos 50 anos de idade. Agora, tendo que completar 100 pontos, ela vai ter que precisar trabalhar até os 60 anos para, com 60 mais 40 de contribuição, completar os 100 pontos. Então, veja, é uma reforma que faz um conjunto de pessoas trabalhar até mais 10 anos. Foi muito intensa a reforma. Então, a minha avaliação é que, no caso das pessoas que se aposentam antes por tempo de contribuição, agora pelo sistema de pontos, é muito difícil esticar muito mais essa corda que já foi esticada na reforma de 2019. Até pelo fato de que é extremamente razoável estabelecer alguma diferenciação, de tal forma que quem contribuiu 40, 41, 42 anos de idade tenha algum benefício e se aposentar um pouco antes de quem está se aposentando por idade. Agora, o ponto é o seguinte, você pergunta, a idade de aposentadoria terá que ser modificada? Então, pergunta se a idade mínima de aposentadoria terá que ser modificada, se não me engano. Então, eu diria, a idade mínima de aposentadoria acho difícil exatamente pelo fato de que a reforma de 2019 mexeu muito. Mas a idade de aposentadoria de quem se aposenta por idade, ela acredito que terá que ser modificada em algum momento. Você sabe, você comentou isso, Mara, na sua generosa apresentação, eu lido com esses temas desde os anos 90, desde antes da primeira reforma, não é? E, com perdão da linguagem coloquial, sempre que a gente se defronta com essas coisas, né? Já vem na hora das perguntas, sempre tem alguém dizendo, mas novamente querem sacanear os velhinhos, não é? Na linguagem popular. Mas presta atenção no seguinte, nós tivemos algumas reformas da Previdência, não foi apenas uma. Tivemos a reforma do FHC, na verdade foram duas, não é? Uma constitucional e outra a do fator previdencial. Tivemos a reforma de 2003 do governo Lula e tivemos a reforma muito importante do governo Bolsonaro, digamos. Ele ocorreu no governo Bolsonaro, embora Bolsonaro em particular não tenha mérito nenhum nessa reforma, simplesmente veio no decorrer da discussão daquela proposta do Temer de 2016, tá? Mas muito bem. Quando se pensa em aposentadoria, a primeira coisa que vem à memória, 65 anos. 65 anos se aplica aos homens. Mas acompanhe o raciocínio. A reforma de 2019 mexeu na condição de quem se aposenta por idade. Desculpa, a reforma do FHC mexeu na condição de quem se aposenta por idade aos 65 anos? Não. A reforma do Lula? Não. E a reforma do Bolsonaro? Ela foi muito intensa para quem se aposenta por tempo de contribuição, mas para homem que se aposenta por idade, não. Então, embora essa seja a aposentadoria mais característica, ela não foi afetada por nenhuma das três reformas. Ou seja, as regras de hoje são as mesmas de 1988, 36 anos atrás, quando neste período a expectativa de vida de quem chega aos 65 anos se ampliou durante 4 anos. Tá? Então, o que nós estamos defendendo, digo, nós incluo o Paulo Tafner, com quem acabamos de lançar um livro, embora eu tenha lançado outros artigos mais acadêmicos, alguns sozinhos e outros com outras coautorias, né? Mas, enfim, o conjunto de pessoas que defendemos essas ideias defende que a idade de aposentadoria de quem se aposenta por idade seja elevada, obviamente, em um processo gradual, estamos falando de uma transição de 10 a 20 anos, etc., até 67 anos, que é um padrão para o qual uma série de países começam a migrar. Eu, muitas vezes, me defronto com a crítica, não é, feita na hora das perguntas por pessoas que não estão familiarizadas com os detalhes. Você não pode comparar o Brasil com os países desenvolvidos. Podemos sim, tá? Pelo fato de que nós somos um país muito mais pobre, com uma série de aspectos, mercado de trabalho dual, informalidade, um grau de miséria que não existe
nos países desenvolvidos, um grau de pobreza também, etc., etc., mas o universo das pessoas que passam, digamos assim, pelos rubicões da vida, tá? Quais são os rubicões da vida? São basicamente três, tá? Aqui no Brasil. O primeiro é o primeiro ano de vida, porque a nossa mortalidade infantil, felizmente, caiu enormemente ao longo dos últimos 40, 50 anos, mas ainda é mais importante do que nos países desenvolvidos. Então, quando você calcula a chamada expectativa de vida ao nascer, você computa a expectativa de vida dos futuros sobreviventes e a expectativa de vida dos bebês coitadinhos que vão morrer no primeiro ano. Então, que isso joga a média daquele universo de nascidos para baixo. Mas, ultrapassado o primeiro ano, você já tem uma primeira elevação. Depois, infelizmente, dada essa chaga terrível, que é o drama da violência no Brasil, você tem uma mortalidade relativamente elevada aí na faixa dos 15 a 25 anos por problemas de violência, né? Por esses jovens que passam a ser parte de gangues, etc., acabam morrendo ou por conta de disputas entre tráfico, etc., ou às vezes em confronto com a polícia, e depois as causas de mortalidade comuns na vida adulta associadas a problemas basicamente ligados à doença de câncer ou problemas cardíacos, que afetam mais particularmente os homens. No caso das mulheres, os avanços universais da medicina reduziram muito, felizmente, uma causa-morte muito importante e tipicamente feminina, não é? Que era o câncer de mama. Todos nós conhecemos exemplos da geração de nossas mães e avós, que morria muita gente. Hoje ainda é algo que ocorre, mas é um evento raro, é um evento comum ao descobrimento do câncer, mas há um tratamento com a identificação precoce, não é? E aí isso elevou bastante a expectativa de vida das mulheres jovens, não é? Porque antes parte delas morriam no meio do caminho e agora chegam aos 60 anos. Então, o que eu queria dizer é que aos 62, 65 anos, a expectativa de vida do brasileiro que chega vivo a essa idade não difere muito da expectativa de vida de um europeu, de um norte-americano. Então, da mesma forma que os outros países estão migrando para essa situação de uma aposentadoria na altura dos 67 anos, acredito que o Brasil deverá fazer o mesmo percurso, com esta possibilidade de permitir a aposentadoria alguns anos antes, não é? 60 e alguma coisa, para quem tiver muito chão transcorrido com 40, 42 anos de contribuição, que dá, digamos, um lastro atuarial para justificar a sua própria aposentadoria um pouco antes. Então, isso que você falou, quer dizer, aumentar essa idade para 67, que está ocorrendo em vários países, principalmente na Europa, e o outro movimento que ocorre é igualar homens e mulheres. Você acredita que a próxima reforma da Previdência, eu tenho escrito um pouco sobre isso, de que ela vem, a próxima, muitas reformas vão vir aí ao longo do tempo, e que a próxima já está contratada. Eu acho até que a epidemia mostrou que ela vai vir até antes do que estava se imaginando que ela viesse. Você acha que essa próxima reforma ela vai vir neste sentido, do aumento da idade mínima para 67 e igualar homens e mulheres, a idade mínima para homens e mulheres? Excelente questão, e aí, novamente, aproveitando as vantagens da internet, que nos permite ter um tempo maior, aí eu me permitiria te dizer, explicar para quem está nos assistindo o que eu tenho defendido, em particular depois da reforma. Quando foi aprovada a reforma de 2019, todos nós que defendemos a reforma, nos anos anteriores e no debate dela, sabíamos, desde o primeiro minuto após a aprovação da reforma, em novembro de 2019, que era inevitável ter uma nova reforma posterior que
digamos, aprimorasse alguns aspectos que ficaram no meio do caminho. Você me acompanha há muitos anos, sabe que eu defendi durante muitos anos um conjunto de pontos, eram 7, 8, 9, num determinado momento eu bolei a ideia de um decálogo da reforma, não é? Que era fácil pensar em mais alguma coisa, não é? Para pensar em 10 pontos que deveriam constar de uma reforma da Previdência. Mas, nas minhas palestras, durante os anos 90, 2000, 2010, eu mesmo dizia o seguinte: olha, sabendo o país em que a gente mora, os problemas políticos, o fato de que o presidente da República nunca tem, pelo seu partido, maioria na Câmara, etc., etc., eu defendo essas coisas. Mas se eu fosse o presidente da República, eu chamaria o Fábio Giambiagi, o Paulo Tafno, o Marcelo Caetano da ocasião e diria o seguinte: vem cá, você defende esses 10, 12, 9 pontos, tá? Ok. Mas desses pontos, quais são os 3 ou 4 mais importantes? Me diga. Aí eu diria, A, B e C. Então, pronto, vamos focar nesse e aprovar isso tentar aprovar isso no Congresso, tá? Então, seja pelo fato de que a própria reforma, a própria proposta original não incluía isso, seja pelo fato de que no processo de tramitação parlamentar houve, obviamente, concessões feitas ao Congresso, o fato é que uma série de pontos ficaram de fora da reforma de 2019 ou foram apenas moderadamente tratados, tá? Então, havia 4 pontos em que eu particularmente achava, desde o começo, que seria importante se avançar em algum momento, tá? Eu listo eles, depois vou me focar num deles especificamente, né, que o motivo da tua pergunta, que é a questão do diferencial de gênero. Então, o primeiro ponto é a idade, né, assunto do qual tratamos na sua pergunta anterior. A segunda, a questão de gênero, com a redução da diferença entre homens e mulheres, que era de 5 anos antes da reforma. Se mexeu na reforma, mas se reduziu para 3 anos, acho que faz sentido continuar esse processo de aproximação das regras entre homens e mulheres. Vamos deixar isso temporariamente de lado, abordo daqui a 5 minutos mais especificamente. Em terceiro lugar, a questão dos rurais. Eu sempre disse, veja, eu participei, Mara, das 2 comissões da reforma, a do governo Temer, que acabou não vingando, e do Bolsonaro, antes da pandemia, não é? Então, foi montada a chamada comissão especial, não é? Para uma proposta de reforma constitucional. Você tem que fazer uma comissão especial, não é? Que analisa especificamente isso, convoca especialistas, quem é a favor da reforma, quem é contra a reforma, um processo democrático muito correto, e eu fui nas 2 vezes como especialista pró-reforma. E eu dizia o seguinte: basta você percorrer 5 minutos os corredores do Congresso Nacional para perceber que nada gera uma resistência maior do que tentativa de mudar as condições da aposentadoria rural, o que é perfeitamente compreensível pelo peso das bancadas do Nordeste e do Norte, onde há uma população rural expressiva, então que é natural que os eleitos por esse eleitorado procurem defender, digamos, os seus constituintes. Essa questão, essa defesa não dá voto no Rio de Janeiro, onde acho que a população rural é de apenas 2% do total, uma coisa assim, tá? Mas é crucial politicamente no Nordeste e no Norte. Entendo isso perfeitamente, não é preciso ser um luminário em ciência política, não é? Mas, da mesma forma que eu digo que os técnicos precisamos entender a lógica política, os políticos precisam entender as questões previdenciárias. E o fato é o seguinte, que, como diz o Paulo Tafner, a Constituição, a demografia não respeita direito adquirido, né? Então, o fato é o seguinte, a demografia segue seu curso, independentemente do que a Constituição falar, e 55 anos de aposentadoria, que é a regra para o meio rural, é absolutamente incompatível, inconsistente com o mundo para o qual vamos, onde as pessoas vão viver bem mais do que no passado. Então, é totalmente injustificável do ponto de vista demográfico. Cabe discutir com que velocidade se fará a transição, até que idade, etc., mas cedo ou tarde não há como o Congresso Nacional não abordar de uma vez por todas essa questão. E o último ponto, a questão
do LOAS, não é? do chamado BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é um benefício assistencial e que está na Constituição. Mas veja, o que está na Constituição é inteiramente correto que esteja na Constituição, que é dizer o seguinte: há um benefício assistencial que tem que ser dado para quem não contribui para a Previdência ou não completou os requisitos mínimos de contribuição. Então, isso é parte constitutiva de um pacto de solidariedade social com aqueles que têm menos recursos. Mas a Constituição, sabiamente, ela não definiu a idade em que esse benefício assistencial é constituído, embora ela tenha definido uma condição importante, que é o fato de que há uma igualdade entre o piso do valor do benefício assistencial e o piso do valor do benefício previdenciário, que é o salário mínimo, tá? Que já era uma coisa, enfim, controversa, etc., mas está lá na Constituição. O ponto é o seguinte, que a partir do momento em que já se estabelece esse vínculo entre o benefício mínimo assistencial e o previdenciário na Constituição, e depois a lei iguala as condições etárias da concessão do benefício, o fato é que hoje, se uma pessoa contribuiu a vida laboral dela para a Previdência, ou não contribuiu e ganha um salário mínimo, ela vai, na mesma idade, no mesmo valor, receber um benefício de um salário mínimo. Então, a pergunta é, qual é o sentido de uma pessoa contribuir para a Previdência, diante da alternativa de poder não contribuir, se contribuindo ou não, aos 65 anos, na mesma idade, vai ganhar o mesmo valor que se não tivesse contribuído. Então, ela, se ela puder não o fazer, não o fará. O que nós defendemos, aí novamente digo, esse conjunto de pessoas, eu, Paulo Tafner, Otávio Sidoni, Nagamini, outros especialistas vinculados com essa corrente, defendemos a ideia de que tem que se fazer uma diferenciação e premiar quem efetivamente contribuiu muitos anos para a Previdência, permitindo que receba esse benefício um pouco antes de quem recebe o benefício assistencial. Eu sempre lembro que, nas minhas palestras sobre o assunto, que quando o LOAS surgiu, o LOAS é o benefício da Lei Orgânica de Assistência Social, em 1993, a idade de concessão do benefício era 70 anos. E depois, inicialmente por uma lei de 98 e depois por outra lei de 2004, esse benefício foi caindo de 70 para 65 anos. Então, o que ocorre? Quando o benefício foi instituído, ele tinha uma expectativa de duração, com 70 anos, X. Hoje o benefício é concedido 5 anos antes e a expectativa de vida aumentou bastante ao longo do tempo. Resultado, a duração do benefício chega a ser praticamente o dobro em relação ao momento em que surgiu. Tá? Bom, então, o que a gente dizia, novamente, as pessoas que defendíamos desde o começo a necessidade de fazer uma nova futura reforma, que havia alguns pontos que tinham ficado de fora da reforma ou não foram adequadamente abordados, que teriam que ser contemplados numa reforma futura. Quando essa questão se colocou desde o início, eu brincava, em 2019, eu trato do tema da Previdência desde os anos 90, mas no período entre 2016 e 2019, eu devo ter dado, sei lá, centenas de palestras sobre o assunto. Então, eu brincava dizendo, já nem eu mesmo me aguento falar sobre Previdência. Né? Falei tanto que era necessário dar um tempo. E se eu não me aguentava, então, o que dirá o cidadão comum, depois de todo aquele bombardeio de questões? Havia uma fadiga, né, compreensível com o assunto. Ninguém queria ouvir falar mais do assunto, muito menos ainda os políticos que teriam que arcar com essa questão sempre delicada para um político. Então, a minha expectativa, em 2019, é que esse é um assunto que teria que ser encarado em algum momento da década de 30. Tá? Bom, o que aconteceu de lá para cá?
aconteceram duas coisas que mudam o panorama. Eu não esqueci da tua pergunta, vou chegar a ela, tá? Mas eu queria que quem está nos assistindo compreendesse, digamos, o filme da questão, tá? Aconteceram duas coisas, tá? Que mudaram digamos, a natureza da questão e que fazem com que hoje eu diga que a reforma é desejável em 2027 e será inevitável, me parece, em 2031. Digo 2027 e 2031 porque sabemos que essa reforma ou ocorre no começo de um governo ou dificilmente ocorre. Tá? Então, quais foram essas duas questões? Primeiro, a regra do salário mínimo. Quando veio a reforma, não existia essa elevação do salário mínimo, ele que voltou a existir com a mudança, a lei aprovada no governo Lula em 2023, que determina que, em termos reais, o crescimento do salário mínimo segue o crescimento do PIB de 2 anos antes. Ou seja, se em 2024 o PIB crescer, digamos, 2,3%, então, em 2026, o salário mínimo terá um aumento de 2,6%, 3%, e assim sucessivamente. Então, hoje, o efeito disso, só sobre INSS e LOAS, é da ordem de entre 10 e 15 bilhões por ano. Alguém pode dizer, pô, Fábio, você está reclamando salário mínimo 10 bilhões, o que são 10 bilhões num total da despesa de 2 trilhões? A conta é tentadora, tá? Mas o efeito disso ao longo de 5 a 10 anos é absolutamente devastador. Ele arrasa com as finanças públicas. Então, isso acentua, digamos, a gente aqui não está com slide, né? Mas tudo está nos vendo. Então, imagine um gráfico onde a curva é ascendente, o que essa realidade faz é jogar essa curva mais para cima, o crescimento se dá uma taxa maior. E a segunda questão que está, não vou te dizendo que está me deixando de cabelo em pé, porque a minha careca não me permite usar essa expressão, tá? Mas poderia usá-la se tivesse cabelo, tá? É que o crescimento das despesas que tem puxado o crescimento recente, que são auxílio-doença e o BPC, é impressionante. O auxílio-doença nos últimos 12 meses cresceu 49%, uma variável física, tá? E o BPC está crescendo a uma velocidade também de 2 dígitos em termos anuais. Estou falando de número de beneficiados, além do fato de que cada beneficiado está ganhando mais em termos reais, tá? As causas disso são controversas, né? O governo deve explicações, porque não há como isso acontecer, tá? Sem que tenha uma explicação, tá? Certamente há um problema aí de uma certa falta de controle, né? Mas o fato é que, enfim, os dados estão aí, então há uma realidade que já se imaginava delicada, crítica, há alguns anos atrás, agora estamos lidando com uma equação que é bem mais complicada aí. Vamos abordar, agora sim, tendo apresentado esse contexto, a sua pergunta sobre o diferencial de gênero. Quando eu comecei esse debate, vamos dar números. Em 1994, o número de mulheres aposentadas por tempo de contribuição, estou falando do contingente total, não do fluxo de se aposentar naquele ano, era de 300 mil pessoas, tá? 300 mil mulheres, 308 mil, tá? Hoje é de 2.200, 2.300 mil, tá? Então, para dar uma ideia do aumento da importância disso, tá? Então, por conta disso, eu e muitas pessoas passamos a defender uma mudança das regras no sentido da equalização, etc. E a resposta, o questionamento com o qual eu me defrontava era sempre o tema compreensível, né, da dupla jornada de trabalho. E eu sempre dizia que fazia uns comentários na tríplice qualidade de homem, marido e pai, reconhecendo que havia, por conta, enfim, de uma
herança histórica, tem um problema mundial do machismo, do fato de que as mulheres trabalham muito mais na casa do que os homens, além da questão do peso físico, emocional e financeiro, seja da gravidez, da criação do filho, etc., etc., incidindo desigualmente sobre as mulheres. Ao mesmo tempo, apontava para a questão demográfica associada ao crescente peso feminino, etc. Tá? Mas eu reconhecia que era uma questão antipática para ser colocada, tá? E nos últimos tempos, quando a gente participa desses debates, você vai aprendendo, ouvindo, tem muitas críticas que eu acho injustas, etc., mas a gente tem que procurar ser inteligente e hábil em incorporar algumas coisas. E uma coisa que a gente vai aprendendo no debate é tentar estabelecer algumas trocas, não é? E ter sempre em mente uma coisa que os economistas chamam a estrutura de incentivos, não é? Ou seja, pensar em que contexto pode fazer sentido para um parlamentar votar algo em relação ao qual ele, a princípio, não seria muito a favor. Tá? Então, veja bem, qual é o argumento para a manutenção do status quo que beneficia as mulheres, no sentido de que há uma regra que permite que as mulheres se aposentem antes? A questão da dupla jornada de trabalho. Ok, tá? Só que, da forma em que esse benefício é concedido hoje, ele tem dois problemas que me parecem questionáveis, independentemente do ponto de vista que cada um tiver acerca da questão, do mérito, que é o seguinte: primeiro, o benefício é dado como uma compensação pela maternidade quando a mãe já é avó. Então, digamos, uma coisa é dar um benefício quando a mãe acabou de parir, ele está precisando, etc., etc., lá pelos 20, 30 anos de idade, e outra coisa é dar aos 62 anos de idade, quando aquele esforço já ficou muito lá para trás. Segundo ponto, o benefício é dado indistintamente, independentemente da pessoa ter sido mãe ou não. E aí há o questionamento que muitas feministas ou ditas feministas fazem não, ok, mas mesmo que a pessoa não tenha filho, ela tem um sacrifício maior no casamento, porque trabalha muito mais em casa. Ok, isso reconheço que em geral é verdade, mas o Estado não tem nada com isso. Esta é uma questão privada que o casal tem que resolver entre si. Não há por que envolver recursos públicos na solução dessa questão. Tá? É diferente do caso da maternidade. Então, o que, ao contrário do que eu defendi durante muitos anos, que era simplesmente reduzir esse diferencial, eu acho que hoje uma medida inteligente, quando isso entrar em discussão, poderia ser ampliar o benefício do salário maternidade, seja eventualmente ampliando a sua duração ou elevando o seu valor, de tal forma que o benefício seja concedido efetivamente no tempo adequado e para as pessoas que efetivamente são mães, e não para todas as mulheres genericamente. De uma forma em que aquilo que se gasta mais com isso seja menor do que aquilo que se deixaria de gastar com o adiamento da idade de aposentadoria. Então, eu acho que essa é uma discussão específica. Eu cheguei a publicar recentemente um texto para discussão, que já foi aprovado para publicação em revista, que tem algumas dessas contas, que são, digamos, uma abordagem um pouco mais sofisticada do que simplesmente dizer, olha, a pessoa vai ter que trabalhar durante um pouco mais de tempo. Você deu uma aula aqui para gente sobre um tema que eu acho extremamente relevante e que, se tratado de forma simplista, é ruim para todo mundo. E não há uma vontade política de se tratar isso seriamente. Por exemplo, é muito mais justo que o salário maternidade seja maior.
porque dessa forma, enfim, você compensa e o salário maternidade das mulheres que optam por ter filhos, então elas vão ter, no momento que elas precisam, vão ter um salário maior. Então, acho que essa comparação que você fez em relação de quando ela recebe a aposentadoria, ela já é avó. Você tocou em pontos onde a gente viu mudanças estruturais na sociedade, não só no Brasil, no mundo, que estão ocorrendo e todo esse arcabouço e esse amparo do Estado tem que mudar para isso, para atender essas novas configurações. Você tem mais mulheres que não querem ter filhos, você tem mais casamentos em um outro formato, você tem mais pessoas vivendo sozinhas, você tem uma configuração social hoje que é muito diferente do que era dos nossos avós. E já vivemos isso atualmente. Por isso que eu achei muito bom, que bom que a gente está na internet, que você pôde fazer essa explicação, que não é uma questão de queremos, vocês? Não, porque eu nem sou estudiosa, nem sou formuladora de política pública, eu sou só jornalista. E existe essa coisa, não, quer maltratar os velhinhos. Eu tô às vésperas de completar 60 anos, não me sinto uma velhinha, assim, de ter que parar de trabalhar. Não faço planos de parar de trabalhar agora. Já poderia ter me aposentado. Tenho 58 e contando os pontos aqui já dava para ter aposentado, enfim. Porque comecei a contribuir muito cedo e não faço. Eu entrevistei aqui no canal, tem uma entrevista longa com Pedro Cardoso, que é ator, e ele tem 65 anos e está trabalhando muito e fala, não quero me aposentar, não acho justo me aposentar agora. Quem quiser ver, tem a entrevista dele aqui. Então, assim, existe uma nova configuração no mundo, fora essa questão de que as pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão vivendo mais e precisam se preparar para isso. O Estado precisa ter dinheiro, por exemplo, para cuidados paliativos, porque os planos de saúde não dão cuidado paliativo, porque os planos de saúde estão cancelando os contratos de saúde, porque hoje tem mais pessoas usando o plano do que novos no plano. Então, você vai ter que vir muito mais vezes aqui no programa para a gente falar sobre isso. Mas para a gente encerrar, primeiro eu queria chamar essa atenção. Isso que você fez aqui foi uma aula que você deu, que você mostra que não é porque você é uma pessoa má, entendeu? É uma pessoa que faz conta e é uma pessoa preocupada com formulações de políticas públicas. Eu acho isso importantíssimo, que a sociedade, porque os políticos só reagem com a pressão da sociedade. O grande risco é que, ao envelhecer, a gente não tenha um amparo. Ao envelhecer mesmo, entende? E aí você tem outras questões atualmente, questão de saúde, atendimento de saúde, cuidados paliativos e uma série de outras coisas. Bem, quando você fez um artigo, um estudo que vocês publicaram agora, a gente vai colocar no site o link para acessar esse estudo. E quando eu li a sua coluna sobre esse estudo, eu publiquei nas minhas redes, tá? Aí vem de tudo, né, os comentários. Mas tem uma pergunta aqui que eu queria fazer para você, que foi para a gente encerrar essa conversa. Eu queria que você respondesse ao Raimundo Barbosa. Ele, comentando a sua coluna, ele fez um comentário que eu achei bem pertinente. Ele diz o seguinte: todas as mudanças na legislação que afetem a coletividade devem ser amplamente debatidas pela sociedade, pela e na sociedade e no Congresso Nacional. Os argumentos e posicionamento do professor Fábio Jambiage são legítimos, porém, observo que ele abordou apenas a longevidade para olhar o equilíbrio atuarial do sistema previdenciário. Não citou o aumento do período mínimo obrigatório de contribuição, como não abordou outras mudanças que podem ser propostas, como tornar o sistema múltiplo, como é no modelo japonês. Isso me preocupa, pois a opinião do professor influencia muitas pessoas. E essa sua distração, aí ele colocou distração entre aspas, pode criar uma deformação na opinião de quem seguir a sua argumentação sem ouvir os outros argumentos. Eu queria que você respondesse essa colocação dele. Principalmente isso, né, de não ter colocado o aumento do período mínimo obrigatório de contribuição, e se não poderia ser uma proposta como tornar o sistema múltiplo, como é o modelo japonês. Eu não conheço o modelo japonês.
Eu também não poderia opinar sobre o modelo japonês especificamente porque não conheço. Sobre a colocação dele, o ponto é que, por mais que eu fale, evidentemente o tempo é limitado e o tema é muito rico, tá? Mas eu quero dizer assim que eu defendo, novamente, lembrando que nós temos duas possibilidades de nos aposentar, ou agora pelo sistema de pontos, antigamente chamado de tempo de contribuição, não é? 100 para as mulheres, 105 pontos para os homens, ou a aposentadoria por idade, de quem se aposenta por idade. E para quem se aposenta por idade, o tempo de contribuição é de 15 anos, tá? Então, eu quero dizer que, digamos, eu não me aprofundei nessa questão por falta de tempo, porque a gente está abordando um conjunto de temas e aí não dá para, em cada um deles, ser muito detalhado. Mas eu defendo, sim, a extensão do período contributivo de quem se aposenta por idade, lembrando a gênese desse processo. Quando a Constituição é de 1988, mas a lei que regulamentou a Constituição no capítulo previdenciário é de 1991. Essa lei de 1991 estabeleceu um requisito contributivo para quem se aposenta por idade de 5 anos apenas, o que era totalmente absurdo, tá? Porque era muito pequeno. Vamos imaginar, alguém começa a contribuir aos 60 anos, se aposenta aos 65, contribuiu 5 anos e depois vai viver praticamente mais 20 anos. É óbvio que a conta não fecha, tá? Então, o que se fez na ocasião? Sabiamente, se prolongou esse período contributivo na proporção de meio ano a mais por ano, com uma transição de 20 anos que se completou no ano de 2011, chegando à atual configuração de um requisito mínimo contributivo de 15 anos, tá? Que é muito melhor do que 5 anos, mas ainda insuficiente, tá? Então, o que eu defendo é dar continuidade a esse processo, retomar aquilo que foi suspenso em 2011 e, a partir do momento da reforma, estender esse período contributivo até 25 anos, novamente na forma de mais meio ano por ano. Então, digamos que a reforma seja em 2027, para começar em 2028, então em 2028 seriam 15 anos e meio, em 2029, 16 anos, e 20 anos depois se chegaria a 25 anos. A crítica que muitas fazem mas hoje, se a pessoa tem que contribuir 25 anos, não vai conseguir demonstrar isso, não vai poder se aposentar. Só que o que essa crítica deixa lidar é o fato de que as pessoas reagem a incentivos e às informações das quais dispõem. Então, se hoje o requisito é de 15 anos e eu posso contribuir apenas 15 anos para me aposentar, por que eu vou contribuir durante mais tempo? Agora, se muda a legislação, ou a Constituição, no caso, e, paralelamente, há uma campanha adequada de informação pública por parte do governante de plantão, do governo de plantão na ocasião, dizendo o seguinte, olha, daqui para frente, no futuro, você vai ter 25 anos, então, quem hoje tem 20, 25 anos, vai saber, se eu quero me aposentar pelo INSS, vou ter que ter, no mínimo, 25 anos e vai ter um monte de tempo para se preparar para isso. Então, da mesma forma que quando se ampliou de 5 para 15 anos, o tempo de contribuição foi aumentando naturalmente, isso foi totalmente aceitável pela sociedade na ocasião, eu acredito que, levando em conta a longevidade futura, onde as pessoas vão viver mais, e é natural que passem mais tempo trabalhando, a sociedade se adaptará a isso perfeitamente, tá? Tentando responder à pergunta. Aí, Mara, se você me permite, eu posso ter 2 minutos para um encerramento um pouco mais pontual sobre essa questão? Eu venho da Argentina, não é? Eu tenho uma origem familiar ligada às ideias de esquerda, dos meus pais, etc. Tá? Eu conheço muito bem e tenho muitos amigos da esquerda no debate ideológico. Tá? Mas uma coisa que sempre me chama muito a atenção, isso na verdade é universal, mas particularmente notável aqui no Brasil,
é que há uma assimetria comportamental, vamos dizer, acerca da postura da esquerda, das correntes progressistas, digamos assim, com os quais eu me identifico em muitos aspectos, sociais, comportamentais, culturais, etc., etc., tá? Entre duas coisas que, no meu modo de ver, têm uma certa semelhança, que são a questão ambiental e a questão previdenciária. Tá? Então, acabamos de ver aquela tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, com enchente, etc., um fenômeno climático, ao mesmo tempo, também associado a uma certa incúria do ser humano ao longo de décadas. Tá? Então, entendemos todos que o que aconteceu é que, enfim, Papai do Céu estava chateado, fez chover muito, chuva como não se via há muito tempo, etc., etc., mas também o ser humano não fez as coisas certas e se aconteceu o que aconteceu lá também é porque o Estado, o governo nacional e a prefeitura falharam em mecanismos de prevenção que não teriam evitado a chuva, obviamente, mas talvez teriam mitigado a dimensão do problema humano. Então, da mesma forma que o clima, o meio ambiente e os seus efeitos, tá? Não são hoje o mesmo que 50 anos atrás, mas são muito parecidos aos de mês passado, com a demografia e com a previdência social ocorre exatamente a mesma coisa. A demografia, a previdência de hoje é praticamente a mesma do mês passado, mas é substancialmente diferente da de 1970 e será substancialmente diferente da de 2060. Então, se as forças progressistas do país entendem compreensivelmente que é necessário que o Brasil e o mundo se preparem hoje para evitar problemas dramáticos para a humanidade, para o Brasil, no meio ambiente, daqui a 30 ou 40 anos, o mesmo raciocínio vale para a questão previdenciária. Então, eu uso um pouco provocativamente o termo negacionismo previdenciário para criticar aqueles que não querem mudar nada e depois, quando as contas fiscais crescem muito, não conseguem entender por que se chegou a essa situação em que iremos chegar se não começarmos a pensar nessas mudanças. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu acho esse termo que você falou do negacionismo muito bem utilizado, porque eu já participei, enfim, de alguns seminários em que tinham pessoas que negavam, inclusive, o aumento da expectativa de vida. E me preocupa muito porque as pessoas... A minha avó morreu com mais de 100 anos e nos últimos 2 anos ela viveu bem durante a maior parte do tempo da velhice dela, e nos últimos 2 anos precisou de cuidados paliativos, que são muito caros no Brasil, muito caros. Uhum. E causou um impacto na família para a gente se organizar, e para a gente era uma novidade, porque ela era uma pessoa muito independente e tal, e tivemos que nesses 2 anos se organizar para isso, e ninguém nos preparou para isso, e também no Estado a gente não sabia nem para onde recorrer. Então o que eu acho é que o foco do debate está errado, entende? Você não está falando do velhinho de 65 anos e de 70 anos, entendeu? Você está falando do cara de 90, 92 e 100 que vai precisar de um apoio do Estado, porque o mercado privado não dá esse apoio. Os planos estão cancelando. Os planos estão cancelando os 50 mais. Então, assim, os planos de saúde privado, né? Então, assim, o debate acaba deixando um monte de gente lá na frente, vai deixar um monte de gente desassistida. E isso é muito grave. Esse debate é sério demais. E só a sociedade pode levar esse debate adiante, porque para o político ele não vai encarar isso se não for motivado adequadamente. Eu sempre falo, todo mundo fala muito de educação financeira, acho que a educação previdenciária é a educação mais importante que a financeira é a educação previdenciária, entendeu? Para as pessoas aprenderem a se preparar
para isso. Fábio, eu quero te agradecer enormemente. Quem quiser ver a íntegra do estúdio dele, é só ir no site, que a gente vai colocar o link. E dizer para você que você vai ter que voltar aqui outras vezes, porque certamente vai vir muita pergunta e muitos temas para a gente debater aqui. Quero agradecer o Raimundo Barbosa pelo comentário. Eu gosto quando vem comentários que colocam algumas coisas que você pode responder, porque vem só na coisa, você quer maltratar a velhinha, aí não dá para a gente fazer um debate, né? Aí é complicado. Muito obrigada, viu? Muito obrigado. Novamente, tá? Gostei muito da entrevista. Um abraço, hein? A gente se vê em breve. Tchau. Bem, você que ficou com a gente até aqui, ó, faz como o Raimundo Barbosa. Manda perguntas, comentários, sugestões de entrevista. Só não vale negacionismo. O resto a gente quer conversar sobre isso e tá valendo. Muito obrigada pela companhia. Deixa o like, compartilha, que eu volto logo, logo.